Oiê! Chegando para mais um episódio do Fluindo com Leveza e hoje eu vim trazer um tema que a espiritualidade me pediu para falar com você. De uma coisa que é muito óbvia para quem já está nesse ramo dos estudos energéticos, espirituais, então é, não é, né, tão óbvio assim para algumas pessoas comuns que vivem o seu dia a dia e gostam desses temas, mas não é exatamente ali uma pessoa que estuda, né, que vai atrás de entender todo esse rolê, enfim. Meu caso aqui, eu gosto, né, disso e é o meu trabalho, né? Então, não sei exatamente qual dessas duas pessoas você é, mas uma coisa é certa. Depois dessa nossa conversa de hoje, não tem como desver. E você vai ver que tudo é energia e tudo emite uma frequência. Então, antes de mais nada, eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma lei hermética que diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E Hermes Trismegisto é um ser que passou pela Terra não só para deixar essas preciosidades, como essas leis herméticas, que são leis do universo, né, leis do planeta, vamos dizer assim, mas ele também passou para explicar para a gente tantas outras coisas, como a geometria sagrada e outras sabedorias que eu ainda nem sei, porque eu ainda não acessei. Mas aos poucos, essas sabedorias, né, a ciência vai provando todas essas falas, né, todos esses conceitos que antes ficavam realmente só no campo das ideias. E aí aqui entre aspas, né, nesse lugar do achismo, porque é isso, a nossa humanidade ainda está muito no cabeção, ainda está muito conceitual, muito na matéria. Então, muitas pessoas ainda estão naquele lugar de só ver, né? Quero crer, ver para crer, né? E é claro que algumas pessoas da ciência começaram então a aparecer para comprovar muitos desses conceitos através da ciência. Então, o primeiro que eu conheci, né, e aí eu tô falando aqui o que veio apresentado a mim, né? Então, o primeiro que eu conheci falando sobre esses estudos foi um cientista japonês chamado Masaru Emoto. E eu vou deixar a rede social de tudo que eu citar aqui na descrição desse episódio, para depois você ir lá ver as imagens de tudo que eu tô falando aqui, tá bom? E o que foi que esse cientista japonês fez? O que que ele pesquisou, né? Ele fez muitos experimentos com a água, através dos sons, palavras, e é bem interessante porque ele fotografava, né, as gotículas de água no microscópio para captar a imagem que era produzida através de estímulos que eram feitos ali. Então, se aquela gotícula recebia uma música alegre com mensagens positivas, o tipo de vibração que esse som reverberava ali na água era ali refletida através da mudança da estrutura molecular da água. Muito doido, né? E essa estrutura é muito lindo de ver, é muito interessante porque essa estrutura ela traz formas geométricas perfeitas, né? Então são formas que a gente acaba observando em muitos outros lugares da natureza, né? Que é a geometria sagrada. E essa geometria sagrada ela está em toda parte, ela está em todos os seres vivos, inclusive em nós. E eu vou deixar também aqui na descrição um perfil que eu sigo que mostra todas essas diversas geometrias sagradas na natureza para você babar junto comigo nessas imagens, porque é muita perfeição. E é muito lindo quando a gente começa a se aprofundar um pouco, né, sobre esse tema, e eu tô apaixonada. Eu acabei de ler um livro falando só sobre essa temática, então é muito incrível como a nossa natureza é perfeita, né? Mas voltando então ao Sr. Massaro, nos seus estudos e observações, ele expôs a água então a diferentes estímulos. Estímulos aí que a gente pode chamar de positivo, né, e outros negativos, vamos chamar assim, né? Mas na verdade aqui palavras boas ou ruins, palavras de estímulos positivos, palavras de estímulos negativos. E o que foi mais impressionante é que a água mudava de reação frente a esses estímulos. Então, os positivos
começaram a trazer formas perfeitas dessas geometrias sagradas, com ordem e organização, simetria, né? Uma coisa muito linda de ver. E já os negativos não tinha nada que se dissesse ali como ordem, né? Então, muito pelo contrário. E, cara, eu vou falar para você, eu falando para você, não dá para captar, né? O quão impressionantes são essas imagens, o quão é interessante da gente perceber, né? Esses estudos. Então, eu vou insistir aqui para você acessar o link que eu estou deixando na descrição aqui do episódio do Dr. Masaru Emoto, para você ver essas imagens, né? E mesmo que o perfil dele esteja ali em inglês, dá para perceber, né, a diferença desses experimentos. E se você for lá no YouTube também e jogar o nome dele, Masaru Emoto, você vai ver alguns vídeos em português dele, né, falando sobre esse experimento dele. E qual é o ponto mais importante aqui de toda essa pesquisa do Sr. Masaru Emoto? O nosso corpo humano, ele é composto por praticamente 70% de água. Então, nosso sangue, os nossos músculos, nossos órgãos todos contêm muita água na sua composição. E aí que no dia a dia a gente está ali recebendo, na maior parte do tempo, muitos estímulos de medo, de falta, de escassez, né? E aí, cara, é muito louco de ficar pensando como é que você acha que vai ficar a água do seu corpo? Como que você acha que ela vai reagir frente a todos esses estímulos? Né? Você acha que as moléculas estarão ali muito bem organizadas em geometrias sagradas maravilhosas de alta frequência? Ou será que elas vão estar no caos da desordem desses estímulos de baixa frequência energética? E é muito real, né? A gente vê tudo isso sendo comprovado pela ciência e eu fico muito questionadora aqui, né, do porquê que a gente ainda não está recebendo todas essas informações desde a nossa infância, desde pequena, nas escolas, nas TVs, nas grandes mídias, né? E eu vou te contar por quê, né? Eu acabei descobrindo com todos os meus estudos, porque não há interesse, né? Não é interessante para o governo, não é interessante para muitos grupos que a gente esteja ali numa frequência elevada. E sabe por quê também? Vou continuar aqui revelando porquês. Porque assim a gente teria menos consumo, então a gente compraria menos, a gente ficaria mais saudável, a ansiedade iria diminuir, a nossa saúde ficaria em dia. E como é que vão ficar as grandes indústrias farmacêuticas, a indústria da beleza e tantas outras que só dizem que a gente está envelhecendo a cada dia, criando mil e uma formas de fórmula da juventude com um custo de X dinheiros? É uma indústria, gente. Então, a fórmula da juventude ela já foi criada e ela é mais fácil de acessar do que você pode imaginar. E não só, né? O dia a dia, a gente tem ali, eu te trouxe todo aqui um contexto, né? Sobre essas frequências energéticas, e aí eu vou te contar um pouco além, né? A gente percebe esses estímulos energéticos negativos, vamos dizer assim, não só em músicas, mas a gente vê nos lugares que a gente vai, nos grupos que a gente frequenta, nos cursos que a gente faz, tudo que a gente acessa na vida tem uma frequência energética. E se a gente não ficar atenta, a gente vai estar ali se misturando às frequências negativas, a frequências que não tem nada a ver com a gente, e a gente se mistura, simplesmente se mistura e a gente simplesmente não percebe. Mas como você já está aqui comigo, tenho certeza que você vai ficar atenta e que você vai estar mais esperta durante o dia a dia e perceber, né, o que faz sentido para você e o que não faz mais. Mas tá bom, aí agora você deve estar se perguntando, né? Tá bom, Rê, mas como que eu aumento então a minha frequência energética? Existem várias formas e uma delas, é claro que eu vou aproveitar aqui para vender o meu peixe, né? São essas harmonizações que eu faço dentro dos Sementes da Vida.
Ali eu coloco todas as harmonizações pensadas, planejadas, muito bem organizadas, né? De forma que sejam realmente um portal de elevação de frequência da sua frequência energética. Então, eu uso, né, não só as palavras que eu estou trazendo ali, mas também tem uma música de fundo especial em hertz, uma frequência de cura específica de acordo com o tema que eu estou usando ali naquele momento, né? Então, para o corpo físico é uma frequência, para o financeiro é outra, para casa é outra. Então, cada tema é muito bem pensado, muito bem elaborado, com uma frequência diferente. E aí, nesse novo momento que a gente está de Sementes da Vida, não são apenas os áudios, né? Mas os áudios agora foram transformados em vídeos. Então, os vídeos vêm com imagens de uma alta frequência energética. Eu faço aqui uma profunda conexão com a inteligência artificial para me ajudar a realmente criar imagens, né, com essa intenção energética de vibração elevada. E aí, claro que a equipe e a egrégora dão uma ajuda aqui nessa criação dessas imagens. Então, também é muito lindo de observar, né, como elas vão sendo criadas e cada vez mais incríveis, mais, né, maravilhosas. Então, estou recebendo muitos elogios dessas imagens porque elas realmente estão bem legais. Mas no seu dia a dia, você também pode utilizar apenas músicas de alta frequência energética. Então, eu vou deixar aqui para você também na descrição dos links uma playlist que eu fiz aqui no Spotify mesmo, para você poder seguir e ouvir todas as vezes que você precisar liberar, por exemplo, a energia do medo e da culpa. Essa foi uma playlist que eu criei, né, baseada então nessas frequências energéticas dos chakras, e essa já está pronta, que é a do chakra raiz. Então, essa do chakra raiz a gente deixa, né, numa vibração de 396 Hz e você vai ouvir. Muitas dessas músicas, né, de alta frequência energética também são chamadas de solfégio, de sound healing. Então, a gente tem várias formas de falar sobre esse tema. E aí, o que você precisa fazer? Nada. Não precisa meditar, não precisa nada. Só coloca o play ali, deixa a música tocando no fundo e vai fazer o que você precisa fazer. Vai lavar a louça, vai arrumar o que você precisa arrumar, vai trabalhar, deixa o som no fundo que ele vai fazer, né? Vai organizar todo o seu ambiente, todas as moléculas do seu corpo, as suas energias. Experimenta, faz um teste e depois me conta como foi que você se sentiu. Ao longo dos dias, eu já vou criar as outras playlists também dos outros chakras. E eu vou deixar disponível lá no nosso grupo VIP. Então, se você já está lá no grupo VIP, maravilha. Fica ligada que eu vou colocar lá. Se você ainda não chegou lá, me chama que eu te conto então como acessar esse grupo VIP, tá bom? Mais uma vez vou te falar aqui. Estou deixando todos os links na descrição para você acessar e ver as imagens do nosso doutor aqui que ajudou a gente a entender tudo isso, o Sr. Masaru Emoto, das geometrias sagradas e também dessa playlist que eu estou trazendo aqui para você, tá? Para você já começar a fazer o teste. Aí você já vê as imagens, já começa a ouvir essa música e de coração, eu espero aqui hoje ter sido contribuição para te ajudar nesse caminho de elevação da sua frequência. E sim, né, que a partir de agora você torne no seu dia a dia uma prática, né, do seu cuidado energético, da elevação realmente da sua frequência energética. E para hoje, ao invés da gente ter harmonização, eu vou deixar você ouvir essa nossa playlist de ancoramento do chakra básico e eu tô já curiosa para saber como você vai se sentir depois de ouvir essa nossa playlist. Me conta que eu vou adorar saber, tá bom? Meu nome é Renata Astorga Stoyanov, eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres e a minha missão é guiar mulheres para a essência da alma. Ao longo da minha jornada espiritual, eu descobri que eu não aprendi a cuidar da minha frequência energética no dia a dia, mas eu fui ensinada pelos meus mentores espirituais e agora eu compartilho com você como você pode fazer para cuidar da sua frequência energética no seu dia a dia.
Espero ter sido contribuição aqui com você, com esse nosso papo de hoje, e que agora você fique atenta e que você cuide da sua frequência por aí também, tá bom? Hoje eu fico por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é renata.astorga. Me conta lá como que esse podcast reverberou aí para você, ou deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Estamos juntas nessa jornada de vivermos fluindo com leveza. E até a próxima!